Fala você, meu MZ. Nitrosaminas. Existe um preparo de amostra que seja ideal? Com relação à metodologia, desenvolvimento, será que você tem empregado a metodologia que seja mais adequada? Assunto quente, debate bom, debate importante e por isso mesmo merece um scan. Produção, roda a vinheta. Eu sou o Lucas Maciel e você está no Protonection, seu hub analítico, seu hub regulatório. No episódio de hoje, nitrosaminas. É um assunto que merece um scan. Então vamos dar uma escaneada, debruçar e pegar aí principalmente a etapa analítica. Por onde começar, o que fazer. E eu conto aqui com dois convidados para lá de especiais. Ou a dona Aline, seja muito bem-vinda, César ou Cezinha para os mais íntimos, profissionais, pesquisadores, atuantes na indústria farmacêutica. Então, ninguém melhor do que vocês para poderem tratar aqui dos dilemas, dos desafios, sucessos, caminho das pedras aí com relação a nitrosaminas. Então, vamos começar dando um scan por cada um de vocês. Então, vamos lá. Quem quer começar? Eu começo por quem? César, Aline. Fique à vontade, dona Aline. Então, já tem aí um tempo considerável, né, que eu estou na área. Eu, só falando um pouquinho da minha trajetória, eu sou formada pela Universidade Federal de Goiás em Química. Fiz mestrado também na parte de Química no laboratório LACEN, voltado para a parte de espectrometria de massas e cromatografia, principalmente na área de amostras biológicas e petróleo. Então, eu fiz meu mestrado nessa área mais de técnicas de preparo de amostras miniaturizadas. Trabalhei, depois da conclusão do mestrado, eu fui para a indústria, fiquei um curto período nessa trajetória. Acabei voltando para a universidade como professora substituta de Química Orgânica. E depois de 2 anos, né, como substituta, eu voltei, mas aí eu fui para um centro de pesquisa onde a gente dava mais ênfase na parte de bioequivalência. Então, foi uma jornada de muito aprendizado nessa parte de aplicação mesmo das técnicas de extração e também voltado para a parte mais de LC-MS. E, atualmente, né, retornei à indústria, trabalhando aí com nitrosaminas, lixiviáveis, extraíveis, produtos de degradação, tanto a parte teórica, né, do desenvolvimento ali mais voltado para análises de risco, mas também a parte prática do desenvolvimento de metodologias. Bom, você está vendo, você está acompanhando, a Aline, ela tem essa interlocução. A universidade, a indústria, então ela tem esse trânsito, ela tem esse conhecimento, então ela fez realmente essa transição, que é para mostrar para você realmente que é possível sair do ambiente acadêmico, migrar para a indústria e dentro da indústria aplicar o que aprendeu. E, enfim, a gente vai ter espaço para conversar sobre tudo isso. Mas voltando aqui para o meu outro convidado, eu vou me segurar para não falar Cezinha. Vamos lá, César, quem é você? Eu quero dar um scan na sua trajetória profissional. Fale brevemente aí. Bom, vamos lá. Vou ser um pouco breve. Não, seja tranquilo, cara. Tranquilo. Eu me formei, eu sou técnico em Química, sou licenciado pelo Instituto Federal. Federal de Catanduva. Catanduva. Saí de lá, fui fazer meu mestrado no IQ da Unesp, Araraquara. No IQ eu fiz uma parte do meu mestrado, foi sanduíche, fui para Purdue University, nos Estados Unidos, onde fui aluno do professor Cooks. Durante o mestrado, basicamente, eu trabalhei com desenvolvimento analítico, preparo de amostra, tudo voltado para LC-MS. Principalmente voltado para amostras ambientais, e essa parte do meu intercâmbio eu voltei um pouco mais para amostras biológicas, sangue, urina, amostras de tecido canceroso, essas coisas. Acabei o meu mestrado, no finalzinho do meu mestrado eu fiz a transição para a indústria, que é onde eu estou no Teuto, fazem praticamente 4 anos, arredondando as contas, fazem 4 anos. Então, de indústria tem em torno... Indústria farmacêutica. Indústria farmacêutica. Tem em torno de 4 anos. Bom, a gente vai conversar muito aqui sobre essa realidade da indústria farmacêutica, os desafios envolvidos. E aí eu já quero pegar a temática nitrosaminas. É um assunto comum, nós todos nos debruçamos, seja aí na etapa 1, a etapa teórica, ali da identificação do risco, a elaboração dos relatórios. Isso é bastante debatido, a gente encontra isso em profusão em artigos científicos, em publicações regulatórias.
E eu quero dar um enfoque especial aqui no meu canal, nesse episódio, na parte do LCMS, na parte da metodologia analítica, que eu sinto uma carência. A gente tem aí, já tem, que bom, tem publicações, a gente vem acompanhando a chegada destas publicações, só que eu sinto uma discussão aprofundada. Então, a pessoa, o analista, o pesquisador, vê ali termos técnicos, não consegue decifrar e muitas vezes tenta ir no Ctrl+C, Ctrl+V e não repete e se enrola. Vamos lá. Na data que nós gravamos, no ano que nós gravamos, 2024, esse episódio. Só que nitrosaminas, pegando aí para a indústria farmacêutica, já vem ali de 2018 para cá, a gente já vem debatendo, discutindo, formando vários grupos nacionais, internacionais, para tratar sobre o tema. Por que é tão debatido? Por que se debate tanto sobre nitrosaminas? O que são essas nitrosaminas? A gente fala muito dessa carcinogenicidade, mutagenicidade. Por que nesse ambiente, e agora focando na indústria farmacêutica, se fala tanto em nitrosaminas? Por que tanta dor de cabeça? Em cima, vamos lá. Vou direcionar aqui para o César, vamos lá. Bom, de quando começou essa discussão, eu acho que assim, o que eu mais tenho escutado falar foi que o medicamento a gente não escolhe, o medicamento a gente precisa tomar, seja ele de uso prolongado ou mesmo de uso curto. Então, assim, vamos supor, alimentos você escolhe comer, mas, por exemplo, água, a gente tem uma legislação que controla a nitrosamina em água, porque água a gente precisa. Sim. Medicamento é a mesma coisa. Então, eu acho que tudo tornou esse enfoque maior justamente pelo uso dos medicamentos. A indústria farmacêutica ela já é um dos setores mais regulados que tem. Sim. Então, a gente tem, no setor alimentício, tem essa regulação, mas em termos de indústria farmacêutica, é um dos setores mais regulados que tem. E quando teve esse boom da nitrosamina, tanto é que até hoje a gente tem uma avalanche de informação, tem hora que a gente não consegue acompanhar, pelo menos eu falo por mim, parece que a gente não consegue acompanhar, porque quanto mais se lê, mais sabe que não sabe de nada. Exatamente, cada hora é uma coisa, cada hora é uma fonte, cada hora é uma nitrosamina nova, principalmente depois da questão das nitrosaminas complexas. Então, acho que assim, tudo deu esse boom, esse enfoque maior para a indústria farmacêutica, porque a gente precisa tomar, então a gente precisa controlar e a gente precisa ter um medicamento que garanta segurança e eficácia e não coloque mais em risco a saúde do paciente do que ele do que ela já está prejudicada. Aline, o César comentou sobre nitrosaminas complexas. Então tem mais, vamos lá, só para clarear aqui a discussão. Não é uma nitrosamina, digamos assim. O que quando a gente fala nesse universo de nitrosaminas, traz aí para a gente essas definições, o que é clássica, o que é complexa. A questão que o César comentou a respeito de esse boom, essa questão, a preocupação, eu acredito como ele, que está muito atrelado a essa questão regulatória, mas também eu acredito que está relacionado ao desconhecido. Então, veio ali algo que se sabia muito pouco a respeito, que teve que ter e está constantemente em uma descoberta. Então, praticamente toda semana, todos os dias, você tem ali uma notícia nova, algo que era preocupante, às vezes é um pouco menos. Não, o limite não, você não viu, publicou ontem, já rebaixou o limite. Sim, então muda o tempo inteiro. Então, eu acho que essa observação de tentar desvendar o desconhecido também traz tanto essa preocupação, porque a gente tem que ficar o tempo inteiro ali se atualizando, buscando conhecimento, porque eu vejo que é algo muito positivo para que está sendo levantado no momento. Então, até pouco tempo atrás, quando você começou a falar, em 2018, a gente tinha o conhecimento das nitrosaminas clássicas. Que são aquelas nitrosaminas de massa pequena, estruturas relativamente simples e que são comuns ali em vários medicamentos. NDMA, NDBA e as siglas que bagunçam, trava a nossa língua, né? As várias siglas ali que a gente tem. E elas são estruturas basicamente pequenas, simples. Baixa massa molecular. Exatamente. E aí a gente começou a ter, se tem essa possibilidade, se você precisa ali apenas de um meio propício, onde você tem ali uma amina secundária, terciária ou algum derivado, um agente nitrosante e um meio, por que não ampliar essa ideia para nitrosaminas, a possibilidade de nitrosaminas maiores, nitrosaminas complexas, que são relacionadas ao quê? À estrutura do seu IFA. Então, começou-se a levantar essa discussão e, atualmente, a gente sabe que elas existem, elas são também potencialmente ali carcinogênicas, então, teve toda essa
agora, digamos, uma revolução, né? Já era algo complexo e a Isso. gente agora tem uma complexidade e uma atenção ainda maior. Porque nas nitrosaminas clássicas a gente poderia ali tentar, vamos evitar de se usar um reagente, um solvente que possa levar à formação dela. Mas a gente não pode evitar de usar o IFA. A gente precisa Do IFA. precisa dele ali. Uma fase 1 bem feita, a etapa 1 bem feita, ela te dá todo o direcionamento da etapa 2. Então, Sim. tipo, se você sabe, que nem a Aline falou, eu posso evitar usar uma dimetilamina que não vai ter indução da formação da N-nitrose de dimetilamina. Isso vai te indicar. Então, Sim. você já vai para a etapa 2, tipo, focado em um alvo. Então, assim, e uma coisa... Calma aí, mas etapa 1, tem etapa 1, etapa 2, traz pra gente o que é, mas calma, não responde agora, eu tenho que segurar a audiência. Você que está ouvindo esse episódio, está assistindo esse episódio, está curtindo? Se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, que aí toda vez que tiver um conteúdo novo, você vai ser notificado. E aí, voltando aqui para os meus convidados. César, você estava falando etapa 1, etapa 2. A Aline falou nitrosaminas simples, nitrosaminas complexas, e agora você está ampliando essa discussão. Calma lá. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, o que é isso? Traz aí. Que nem a Aline falou, a questão do desconhecido, a nitrosamina, ela é meio que um nicho, assim. Ela está dentro do ICHM7, só que ela é um grupo dentro do ICHM7. Cohort of Concern. Então, acho que assim, quando a gente chega para tratar de nitrosaminas, parece que tudo é diferente. Sim. Eu tenho a impressão que tudo é diferente. Como você vai calcular um limite é diferente. A maioria dos ensaios leva em consideração a tomada de amostra, que a maioria dos ensaios hoje na indústria farmacêutica não está acostumada a lidar com aquele cálculo. A técnica analítica, quando você parte, que a gente pode falar depois. Quando você parte para o que a gente já tem de corriqueiro na indústria farmacêutica, pode não funcionar. Então, assim, ela é realmente um mundo à parte. Eu acho que essa questão do desconhecido que causou essa estranheza por parte de todo mundo e esse boom. E aí foi que nem ela falou, a gente tem uma nitrosamina, então isso eu vejo muito na etapa 1. Então, a etapa 1 bem feita, que é a parte da avaliação de risco. Você precisa ali olhar para aquela rota de síntese do IFA, identificar um potencial risco de formação para ir fazer aquela avaliação de risco. Isso é a etapa 1. Exatamente. Que aí é isso que você está comentando de ser bem feita, porque na teoria, você fazendo aquela avaliação de todo o processo, você consegue identificar um risco potencial ou não. Identificou um risco, aí é a etapa 2, correto? Que você comentou, que é onde a gente migra para o ensaio analítico, o teste analítico. Prossiga. Que nem ela falou, temos a etapa 1, uma etapa 1 bem feita, te indicando qual é essa nitrosamina. A gente já tem um alvo, vamos para a etapa 2, desenvolvimento do método. Que aí entra toda essa questão que a gente está comentando, de escolha de técnica, de preparo de amostra e tudo mais. A etapa 2, o resultado da etapa 2, positivo ou negativo, isso pode sim te gerar uma etapa 3. Que é a questão do pós-registro. Do pós-registro, o que eu vou fazer, como eu vou controlar, aonde vai estar o meu controle. Vai estar no IFA, vai estar algum intermediário, vai estar no meu processo, ou seja, vai estar no meu produto acabado, ou em tudo. Então, assim, com base no que ela falou, eu vejo que assim, a etapa 1 é a chave da etapa 2. Literalmente, para mim, ela é a chave. Então, se uma etapa 1, ao meu modo de ver, ela não está bem feita, o comprometimento do resto do seu fluxograma está um divisor de águas. Porque, Aline, vamos lá. Quando a gente está falando de nitrosaminas, então, eu tenho que olhar, pensar no IFA, a rota sintética, correto? Para poder identificar ali, como você bem falou, a fonte da amina, seja elas, vamos lá, majoritariamente a amina secundária. A terciária, a gente está falando ali na etapa de desalquilação, que acontece, mas é mais lenta, se a gente for considerar a N-nitrosação diretamente na amina secundária. Aí tem a necessidade do agente nitrosante e do meio ácido, tá? Uma forma clássica de formação de nitrosaminas. E, além da rota sintética do IFA, a gente tem que olhar também para o nosso produto farmacêutico, que tem essa possibilidade. Então, ali no próprio processo produtivo, na inserção dos recipientes ou no aquecimento, enfim, corretor de pH, que seja, tem possibilidade. E ainda tem uma outra, que é quando você armazena esse produto. Então, se a gente for olhar, gente, não tem parada para essas nitrosaminas, para formação. Então, tem que realmente olhar todo esse contexto. E aqui, aproveitando a expertise de vocês, eu espero que você aí do outro lado também esteja aproveitando e anotando tudo. Tem um artigo que foi publicado, vou pegar aqui a colinha do nome dele e eu vou deixar o título aqui, está aparecendo a imagem para você,
que é o desenvolvimento, é um artigo do FDA, da equipe ali do FDA, que é um desenvolvimento de uma metodologia analítica por LCMS para uma nitrosamina complexa. Então, é literalmente um passo a passo. Eu li esse artigo, todos nós aqui lemos, e vamos aqui nos debruçar sobre ele, porque eu acho importante. Novamente, César, você comentou da etapa 1, a gente já tem isso bem discutido e consolidado, mas eu quero focar aqui na etapa 2, a etapa analítica. Então, assim, muitas dúvidas surgem, nossa, e aí? Que até então, pegando a indústria farmacêutica, o que é corrente? Um desenvolvimento de metodologia para LC-UV. E aí, por esse artigo, ele começa lá, o primeiro ponto que a gente tem que avaliar, já que ele traz ali, o que eu gostei também desse artigo, é que ele traz a questão já do ICHQ14, que é o desenvolvimento da metodologia analítica, do Q12, que é o ciclo de vida da metodologia analítica, então, desde o nascimento até ali a aposentadoria, descontinuidade. E ele fala, então, primeiro passo para a gente desenvolver uma metodologia analítica. Seguindo aí o princípio do Q14, você tem um modelo convencional e aquele ali melhorado. Que aí você define um ATP, que é o Analytical Target Profile. Então, você tem um perfil-alvo a ser perseguido. Se a gente está trabalhando nesse contexto de nitrosaminas, Aline, só para clarear, assim, para quem está ouvindo a gente, o que é, assim, na prática, um ATP, se a gente for pensar? Eu tenho uma molécula, enfim, o que é esse ATP? E pensando na questão do desenvolvimento, né, é o seu objetivo com relação àquela metodologia. Então, se eu tenho ali uma nitrosamina em um dado medicamento, eu tenho que assegurar que durante todo o meu processo, todo o ciclo de vida do meu medicamento, eu tenha ali, eu consiga manter a segurança daquele medicamento, não aumentando ali o limite de ingestão. E nisso eu preciso observar todos os meus parâmetros. Então, eu preciso, pensando nesse perfil analítico, a ingestão diária daquela nitrosamina, né, permitida, do meu medicamento. Então, para cada medicamento, mesmo a possibilidade de ser a mesma nitrosamina, eu preciso ter esse cuidado também. Eu preciso observar ali, como o Lucas comentou, eu posso ter problemas também relacionados ao armazenamento, à minha produção. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora do desenvolvimento do método, né? Então, eu traço ali o meu objetivo. Eu acredito muito que esse perfil está relacionado com o objetivo da sua metodologia. Certo. E você precisa já criar esse objetivo inicial, e a partir dele, uma coisa que eu achei muito interessante nesse artigo, e eu acredito também que seja interessante na questão do desenvolvimento para métodos de nitrosaminas, é a valorização de um conhecimento prévio, sendo ele algo que você já tem dentro ali da sua empresa, ou buscando externamente através ali de um referencial teórico, porque no caso ali de desenvolvimento, eu acredito, de metodologias a nível traço, você precisa de um conhecimento prévio muito bem elaborado. Então, você precisa conhecer para elaborar uma fase 1 bem feita, ali, uma análise de risco, sim, mas na hora do seu desenvolvimento, você já ter ali uma base teórica muito bem levantada vai fazer com que você consiga se direcionar melhor, né? Então, tudo isso você precisa estar já definido na hora de iniciar a sua metodologia. Então, se a gente for pensar em passos, vamos lá, anota aí. É o ATP, que é a definição do seu objetivo, e aí você vai elencar os atributos críticos da qualidade, então a especificidade, a seletividade, a precisão, a exatidão, de acordo com aquilo que você está desenhando, tá? Nesse caso específico dessa metodologia, para N-nitroso-bumetanida, tá? Mas aí pode se aplicar no seu contexto, tá? No que você está falando. Aí, da questão do ATP, a Aline comentou, do gerenciamento do conhecimento, que é uma etapa muito importante. Então, às vezes, ao invés de sair sem um norte no desenvolvimento dessa metodologia, buscar ali o que já tem publicado, sejam capítulos farmacopeicos, seja a própria literatura. Então, assim, hoje a gente tem essa possibilidade. Então, uma infinidade de publicações, ninguém vai começar ali do zero. Nossa, tem uma nitrosamina aqui, cara, respira, tá? Existe o desafio de nitrosaminas, mas, ao mesmo tempo, existe o conhecimento. E, como você bem trouxe, existe o conhecimento publicado e o que você gerou de conhecimento, que uma vez que você também inicia esse desenvolvimento, e você vai fazendo ali o teste de solubilidade e outros que precisam,
você também vai gerando esse conhecimento. Então, é todo esse conhecimento que vai te dando essa robustez no desenvolvimento da metodologia. Então, vamos lá. ATP. 2, gerenciamento do conhecimento. César, no 3, assim, seria a seleção, e está atrelado também com essa questão do gerenciamento do conhecimento. Seleção da tecnologia. Daria para fazer um desenvolvimento de uma nitrosamina por LCUV, por exemplo? O que eu tenho que fazer? O que seria esse divisor de águas na escolha do equipamento, da tecnologia? Até dá. Até dá. Até dá. Certo. Porque, inclusive, uma das publicações iniciais, se eu não estou enganado, acho que foi da França. O laboratório oficial francês. Foi em LCUV. Uhum. Só que, conforme é exatamente o que a Aline falou, é nível traço. Quando a gente fala nível traço, é o quê? A gente fala em parte por bilhão, parte PBB, por PPB, PPT. Uhum. Isso é análise de traço. Isso. Então, assim, quando a gente fala nesse nível de análise de traço, o UV, ele tem uma limitação da própria técnica, do range que ela vai conseguir atingir. E outra tem a questão da molécula que você está analisando. O UV, a gente sabe que ela precisa de grupo cromóforo para ela absorver no UV. Se for uma nitrosamina que você não tem nenhum grupo cromóforo, não vai adiantar. Você vai ficar batendo cabeça e não vai adiantar. Então, é justamente a questão do gerenciamento do conhecimento. Eu reuni a informação, eu olhei a característica da minha molécula, eu identifiquei se ela tem cromóforo, se ela não tem, eu sei o limite que eu preciso atingir. Então, assim, essa parte do conhecimento prévio do gerenciamento está muito atrelado à questão da escolha da sua técnica. O que você vai precisar de técnica para conseguir atingir o seu objetivo que foi delimitado no ATP. Que aí é onde a gente entra na questão do Vou colocar espectrometria de massas, que seja GCMS, LCMS. Então, a gente define o massas, digamos assim, por justamente a gente conseguir trabalhar a nível de traço. Então, agora a gente já tem ali a razão, massa-carga, então é uma molécula protonada, é uma molécula desprotonada, então a gente consegue chegar nesses níveis de sensibilidade que foram desenhados lá no ATP. Então, novamente, o ponto de partida sempre sendo o ATP, que é o que vai dar o norte, o direcionamento para as demais etapas. E aí, continuando na análise desse artigo, ele comenta que a gente avançando assim na escala evolutiva, um próximo passo é a questão da avaliação. Essa palavra não sai, né? Não sai nunca. Enquanto eu preparava o material aqui, novamente a gente volta para a avaliação de risco. Então, a gente comentou da etapa 1 das nitrosaminas, que tem realmente a identificação do risco, a avaliação do risco. E quando vem no método analítico, tem a tal da avaliação de risco. Que seria, quando a gente fala agora, Aline, na avaliação de risco, dentro do contexto de metodologia analítica, o que seria para a gente? Traduz aí o que o artigo falou. Seria você analisar, ali durante o seu desenvolvimento, quais são os pontos críticos da sua metodologia. Então, o que na sua metodologia, uma pequena modificação, ela geraria um grande impacto. Então, por exemplo, nessa questão da escolha da técnica, né? Eu tenho ali uma técnica de LCMS, por exemplo. Eu poderia modificá-la para uma técnica de GCMS? Qual seria o impacto dessa mudança? Então, você vai ter que analisar. É um composto que é volátil, ele é termicamente estável, mas tem um impacto. Mesmo que ele tenha essas características e possa ser migrado, você vai ter que ter uma adequação ali do seu método, talvez alterar alguns parâmetros que já foram definidos, né, para poder adequar o método. Então, você precisa elencar os seus os passos da sua metodologia que geram um grande impacto no seu resultado final, no seu objetivo, né? Então, disso desde pontos relacionados à técnica. Então, a energia de ionização, ela vai impactar? Qual é o impacto dela? Se eu alterar o gás ali da minha fonte, gera impacto? Eu vou trabalhar com, por exemplo, um equipamento de resolução unitária, um triplo quadrupolo, por exemplo. Mas e se eu trabalhasse com um equipamento de alta resolução, um Orbitrap? Qual seria ali o impacto dessa mudança? Ou até mesmo no meu preparo de amostras, por exemplo. Se eu tiver ali uma modificação do meu pH na hora da ministração, que impacto eu vou ter no meu analito? Porque dependendo do analito, pode ser que eu não gere nenhum impacto com modificação ali durante a ministração, independente do processo de extração que eu esteja fazendo. Mas existem substâncias que elas são mais sensíveis a pequenas oscilações de pH. Então, isso eu posso
Porque através de uma modificação gerar um resultado que ele não é confiável. Então, talvez eu estou lendo um valor mais baixo, mas, no entanto, não é que aquela nitrosamina ela esteja com esse valor, mas sim algo que foi realizado durante o meu processo de extração que levou àquela diminuição. Então, durante o processo ali de desenvolvimento, cabe ao analista já elencar esses parâmetros, né, avaliar a sua metodologia para determinar quais são os pontos críticos de modificações que elas geram um grande impacto. Tudo isso fazendo parte, então, dessa avaliação de risco. Sim. Que aí você enquanto analista que está desenhando, você consegue ver, eu achei interessante também, além destes exemplos que você trouxe, Aline, ele comentou, por exemplo, olha, nós desenvolvemos aqui, tanto avaliando a N-nitrosobumetanida no modo positivo, no modo negativo, só que a gente optou por seguir no modo negativo, porque no modo positivo tem a possibilidade de complexação da molécula, e isso a gente viu que estava comprometendo a sensibilidade. Então, isso tudo está inserido na avaliação de risco dentro da metodologia analítica. Então, eles puseram lá os canais de quantificação, a gente está falando aí de MRM, então tem ali um canal principal e um canal secundário para realmente ter essa seletividade adicional, e foi vendo, olha, então esses canais que a gente foi monitorando aqui, a gente foi encontrando uma resposta mais adequada, mais sensível no modo negativo. A gente é meio como se eles dissessem assim, olha, existe um modo positivo, mas está em stand-by. Por quê? A gente viu que pelo modo negativo a gente consegue seguir com uma resposta melhor. César, aí eu pergunto para você, então vamos lá, já tem um ATP definido, tem a técnica também definida, nisso tudo você está gerenciando o conhecimento, e aí passamos agora pela etapa da avaliação de risco, e eu chego, eu vou colocar, eles estratificam essas duas aqui no desenvolvimento da metodologia e estratégia de controle, mas eu vejo que pode ser uma coisa só. Agora, pensando propriamente na metodologia em si, o desenvolvimento, o que seria essa metodologia, pontos de preocupação, e o que seriam esses pontos de controle? Então, que a Aline até comentou, nossa, eu tenho que ter cuidado no meu preparo da amostra, dependendo do pH, que pode ser que eu gere ali um artefato, e aí o resultado que veio a partir dali, eu falo, nossa, que legal, não tem nenhuma nitrosamina. Na verdade, tem, mas você foi o responsável por um artefato da não formação. Então, assim, pensando na metodologia... Ou da formação. Isso, justamente. Pode tanto diminuir essa nitrosamina quanto aumentar. O que seria esse desenvolvimento atrelado à questão das estratégias de controle? Tá. Só continuando o que a Aline falou, porque eu acho que isso daí é uma continuação. Quando ela fala a questão de preparo de amostra, esses parâmetros, todos esses pontos críticos, então é aquilo que eles falam que a gente tem que manter a região ótima de funcionamento do método. E focando um pouco mais na técnica, eu acho que o Massas por si só, ele já tem muitos parâmetros que por si só ele já... Se você mudar alguma coisa, você já está saindo daquela região muito facilmente. Sim, sim. Então, tem moléculas que foi igual ela falou. Se eu colocar, sei lá, uma voltagem no meu capilar de 2.000, 2.500 ou 4.000, para ela tanto faz. Só que tem moléculas que se eu colocar 2.000, ela funciona. Se eu aumentar para 2.100, ela some. Então, e aí você vai falar, para quem nunca trabalhou com a técnica, não entende, mas é bem isso que acontece. Mas porque isso não só com nitrosaminas ou qualquer outro analítico que você for precisar fazer, pode ser que isso aconteça. Então, você gerenciar toda essa etapa de preparo, de todos os parâmetros que você colocou críticos, e mais os parâmetros críticos da sua própria metodologia, da sua própria técnica analítica, eu acho que é a chave para você ter um desenvolvimento satisfatório e você chegar nessa região ótima de funcionamento do método. Eu vejo dessa forma. E pensando também no controle, porque a gente pode trabalhar, por exemplo, com padrão interno, trabalhar com e sem padrão interno, ou ainda, eu comentei da questão do canal de quantificação, o MRM, né, o Multiple Reaction Monitoring, esse monitoramento de reações múltiplas, ou seja, só traduzindo para você que está ouvindo aqui, então você tem ali um precursor e ele vai gerar um produtos, na verdade. Aí você tem um canal principal ou majoritário, que é o de quantificação, que é o que vai te dar aquela maior intensidade do sinal, e tem um canal que vai te dar aquela segurança da seletividade adicional, que é do mesmo precursor, mas gerando um produto ali diferente na fragmentação para te dar certeza de que aquilo ali que o equipamento está vendo não é um interferente, mas é realmente a sua molécula, o seu composto em si. Então, uma das etapas de controle, isso a gente vê no artigo, mas também já vê em capítulos compendiais, que é ali você pegar e fazer uma relação. Seja analito
a área do analito dividida pela área do padrão interno, bem como a relação entre esses canais de quantificação e qualificação. Eu não vou entrar aqui no mérito ou em detalhes do percentual, porque é algo que realmente vai depender da concentração, do ATP. Então, vai depender do que você definiu no começo. Então, não adianta também eu abrir aqui e falar, tem que ser X, eu nem vou falar em números, tem que ser X%, porque eu já participei de discussões em que a pessoa vê, quem publicou esse artigo foi determinada autoridade. Nossa, então determinada autoridade, que é o que acontece nesse artigo. Quando ele foi publicado, se vê muito, nossa, então eles estão preconizando esse limite. Eu falo, gente, calma, respira. Cada um vai ter um desafio, seja a nitrosamina, o analista que está ali, vai ter o desafio. Então, você tem que entender a sua molécula, o contexto que ela está inserida. E hoje, a gente tem subsídios científicos para poder calcular uma variação que seja aceitável e justificar isso sem medo, seja para o FDA, para a Anvisa, a agência que for. Então, antes de se preocupar aí com um valor numérico, um valor redondo que seja, e aqui a gente está falando, assim, a estratégia de controle você precisa ter, isso é inevitável. Você precisa garantir que realmente aquilo que você está vendo é a nitrosamina, é o seu analista de interesse e não um artefato. É fato, isso aí tem que ter. Só que não se preocupe tanto com algo redondo, que está publicado em algum guia, alguma RDC, porque eu quero que você antes tenha esse racional teórico, esse racional científico, para poder defender, olha, a minha metodologia eu defendi nesse limite, com essas especificações, com esses percentuais de variação, baseado nisso e tal, que é o que a gente vem conversando, e você até comentou da questão da robustez, o César. Então, e o Massas realmente, a gente está falando aí voltagens no capilar, contra-eletrodo, velocidade do gás, traz aí em detalhes também essa questão de robustez. Isso é uma coisa que eu queria, inclusive, discutir, porque é uma coisa que me incomoda. Calma, que quem faz as perguntas... Não, fica à vontade. Isso é uma coisa que me incomoda, Pode trazer a pergunta. Que é a robustez no massas. Na revisão do ICH agora, eles, inclusive, colocaram alguns parâmetros... Q2, né? Que do Q2 e R2. Alguns parâmetros para serem variados, só que não se chega num consenso lá de o quanto que isso daqui vai variar. E é justamente no sentido que a gente está falando, de você defender que o meu método funciona com aquela variação. Então, eu mostro que para aquela porcentagem de variação, meu método é seguro, ele vai ser eficaz e vai ser robusto. Agora, vamos supor, se eu pegar um valor que esteja, sei lá, foi publicado no artigo por meu analista, que ele colocou no artigo 10%, por meu analista, aqueles 10% pode ser muito. Sim. E aí eu falo, meu método não é robusto. Não é que seu método não é robusto. É que naquela condição de variação que você colocou, o seu analista não responde bem. Mas, em uma condição de variação menor, o seu analista vai responder bem. Sim. Então, essa região e a questão da robustez é uma coisa que ainda eu não vejo bem definida para massas. Eu não já li, acho que 2 ou 3 artigos que discutem a questão de robustez em massas, mas nenhum artigo é claro e conclusivo. Eu acho que o ICHQ2 ele veio para começar a dar um norte nessa discussão, mas até agora a gente não tem um consenso de como eu vou trabalhar com essa robustez, quais parâmetros que eu vou avaliar, porque se eu estou trabalhando com triplo quadrupolo, ele vai funcionar de um jeito, tem uma resolução unitária, você tem algumas ferramentas que você consegue usar para quantificação. Quando eu vou para um QTOF, já é diferente. Então, eu acho que assim, essa questão da robustez é uma coisa que até hoje eu me sinto um pouquinho incomodado, porque não tem uma discussão e a gente não tem nenhuma definição, nenhum norte para falar assim, olha, para massas a gente vai variar esses parâmetros, a variação vai ser definida conforme analito, ou ela vai ser uma variação compendial, independente do analito que você está trabalhando, vai ser permitido essa porcentagem. Então, assim, eu acho que essa questão da robustez do método, uma coisa que eu achei muito boa é trazer ela para o desenvolvimento. Sim, traz a robustez para o desenvolvimento. Então, se eu estou desenvolvendo, já estou garantindo desde o meu desenvolvimento que o meu método vai ser robusto naquelas condições. Sim. E não testar ela durante a validação. Porque a hora que chega na validação, que você coloca uma porcentagem e fala assim, meu método não é robusto. E é justamente o que a gente falou. Não é que ele não é robusto, é que naquela condição, naquela variação que você assumiu, não é adequado para ele. O que eu defendo e trago aqui com relação à robustez e vou entrar nessa discussão aí? Conheça o analito, porque às vezes, vamos lá, vamos fazer variação das voltagens no contra-eletrodo. Tem uma molécula que ela fragmenta, ela sofre um processo de dissociação na fonte de ionização. Só que tem outras que não sofrem. Então, assim, você vê que o parâmetro voltagem no contra-eletrodo é mais crítico do que outro. Então, a gente consegue ter fundamentos. Por isso que eu falo que realmente não adianta padronizar ou colocar numa forma que seja com relação à questão de robustez no máximo, mas assim... A gente precisa ter parâmetros chaves que me deem segurança naquela metodologia, para aquele ATP que eu defini
inicialmente, porque eu vou seguir e, claro, quanto mais parâmetros você colocar com relação à robustez, mais complexa vai ser essa avaliação. E, ao mesmo tempo, quanto menos você também colocar, fica muito simplista e já diminui a questão dessa segurança. Bom, eu trouxe o contexto desse artigo, ele tem muitos detalhes e recomendo o estudo, não é nem a leitura, para você realmente se aprofundar nesse caminho que a gente foi apontando para te ajudar aí no desenvolvimento da metodologia analítica e, sempre pontuando, ele traz esse caso prático para você entender e poder aplicar no seu laboratório. Antes da gente ir para o próximo bloco, essa questão da robustez, Aline, tem algo que você queira acrescentar, ou que você se sente incomodada, como bem trouxe aqui o César? Então, são dois, né, mundos que estão sendo descobertos, porque a metodologia de ILC, ela já é utilizada há muito tempo para identificação. Então, essa questão de quantificação, ela está caminhando ainda, né? É muito, digamos assim, era um conhecimento muito mais do acadêmico do que um conhecimento aplicado na indústria, né? E, de modo geral, na quantificação. Então, tem muitas coisas ainda que vão ser modificadas. Realmente, definir a robustez, eu acredito que se tivesse parâmetros determinados, deixaria a técnica rígida. E quando você está ali na prática, você percebe que não é assim que ela funciona. Então, muitas vezes, até definição de parâmetros de variação, por exemplo. Existem analitos que você tem pequenas variações, você consegue manter ali uma precisão relativamente próxima, muitas vezes, que você teria no método de LC-UV. Só que existem análises que são extremamente sensíveis a pequenas oscilações. Então, até mesmo a temperatura externa do seu ambiente interfere em alguns casos. Sim. Então, é uma técnica que ela vem sendo descoberta nesse aspecto. Você tem ali uma gama muito grande de equipamentos. Então, o César comentou, você tem ali o triplo quadrupolo, você consegue determinar parâmetros para ele, mas quando você vai para o QTOF, você já não consegue. Quando você vai para o Orbitrap, você já também não consegue aplicar aquilo. Então, é muita coisa nova para ser definida. Então, eu acredito que essa abertura de não ter parâmetros determinados, ela também é, de certo ponto, vantajosa, porque ela te dá mais liberdade de você, como pessoa que melhor compreende o seu analito, o seu método e o seu equipamento, para conseguir determinar quais são os parâmetros adequados ali. O que realmente você precisa avaliar na robustez, quais são as porcentagens adequadas para o seu analito, para o seu método. Não, legal. E aí, de posse de tudo isso que a gente já conversou, dessas etapas que a gente veio permeando aqui, vamos entrar em desafios, né? Que, afinal de contas, é o que você está esperando aí do outro lado. E eu já começo com a questão do preparo de amostra. Já tem publicações regulatórias, internacionais. Cuidado, a extração em fase sólida, a depender do solvente que você utiliza nas etapas, lavagem, condicionamento e eluição, você pode gerar a formação de nitrosaminas. O que vocês têm se deparado? O que tem desafiado vocês no preparo de amostra? O que vocês têm lido? Como que tem sido a prática? Vamos lá, seu César, começando aqui com você. Preparo de amostra, o que você já leu, estudou? O que vem enfrentando dificuldade? Tipo, nossa, vou desistir do massa, chega, não quero mais. Por experiência própria, os métodos que a gente já tem publicados, FDA, Agência de Singapura, Health Canada, eu tenho muita dificuldade na questão do efeito matriz e do método de preparo, que é uma diluição direta. Diluição simples. Dilute and shoot, né? É a diluição direta. Então, para alguns analitos funciona, mas para outros não funciona. E você tem métodos publicados falando que para aquele analito ela funciona. E quando você vai, eu falo por mim, por experiência própria, quando eu vou para a prática, não funciona. Pelo menos no meu caso, não funciona. E aí que eu preciso buscar outros preparos de amostra. Às vezes mais trabalhoso, o SP é um pouco mais trabalhoso que uma diluição simples, óbvio. Mas é necessário. Até porque quando a gente vai preparar uma nitrosamina, ela está em nível traço. Certo. Enquanto o meu analito é um caminhão. Para o massa é um caminhão. O IFA, no caso, né? O composto, o medicamento. O princípio ativo está em uma concentração, sei lá, 300 ppm, 200 ppm. Enquanto para ele é muito. Então, assim, o SPE, pelos artigos que eu já li, inclusive tem um artigo que ele estuda
diferentes recheios dos cartuchos para ver em qual que ele vai conseguir, em qual cartucho ele consegue meio que fazer um método, não digamos universal, mas que ele consegue reter a maior parte dos ativos e analisar as nitrosaminas. O SPE foi o que veio de encontro e eu acho que ele vem bem a calhar para esse caso das nitrosaminas. Porque ajuda realmente a pré-concentrar o analito de interesse, que no caso é essa interferência que está no nível de traço, e aí exclui ao mesmo tempo o IFA, que não é do meu interesse. E gostei quando você falou que realmente a gente tenta aplicar o que está publicado e não consegue. Nessa infinidade de publicações, realmente teve uma em 2023, que é legal, que foram as próprias agências reguladoras, o FDA encabeçou, e beleza, vamos aqui, ó, e você aí do outro lado, Europa, todo mundo publicando nos seus respectivos laboratórios. Conclusão: gente, não é que está dando diferença assim na precisão, na exatidão, e nos resultados, e ao que a gente atribui, qual a culpa de tudo isso? E eles realmente pontuaram: olha, preparo de amostra e efeito matriz, tá? Efeito matriz, esses aí são duas coisas que a gente precisa preocupar. E assim, quando eu falo essas agências, trabalhando com LC-MS, GC-MS, triplo quadrupolo, Orbitrap, Q-Trap, então são tecnologias diversas, fontes de ESI, APCI, então fontes de ionização também diversas, analisadores de massas diversas, e eles chegam a essa conclusão: gente, está dando diferença aqui nos resultados, e a gente atribui a culpa aqui à questão do preparo de amostra e ao efeito matriz. No preparo da amostra, você trouxe a questão que já tentei fazer simplesmente uma diluição, tem ali uns percalços, tem publicação sobre extração em fase sólida, que tem sido uma alternativa boa. Então, você já está dando uma delimitação de preparo de amostras. Aline, efeito matriz, o que é, só para quem está nos assistindo, que não tenha se deparado ainda, e quem está assistindo que queira se aprofundar no assunto? Quando em LCMS, vou focar em LCMS. Efeito matriz, traz aí uma definição do que seja o efeito matriz, e nesse contexto de nitrosaminas, por que é tão preocupante? Bem, o efeito matriz, ele é ali uma modificação da sua resposta analítica, sendo ela ou um aumento ou uma diminuição por causa dos interferentes que estão presentes na sua amostra. Então, eles podem ali gerar, é muito comum, por exemplo, em amostras biológicas, quando você está trabalhando com equipamentos em resolução unitária, você ter, mesmo na sua amostra branca, uma resposta. Então, você tem como se fosse a presença do seu analito, mas, no entanto, ele não está ali, porque a sua matriz, os componentes dela interferem na sua resposta analítica. Então, o efeito matriz, ele é de extrema importância justamente por causa dessa questão. Então, ele pode facilmente, você pode ter ali um método, ele pode estar preciso, ele pode estar exato, mas, no entanto, o efeito matriz, ele pode estar te levando ali um resultado que não é confiável. E como nós temos a questão de, por exemplo, nem sempre você tem a possibilidade de ter a sua matriz branca para trabalhar. No caso, quando a gente está trabalhando com medicamentos, isso já é uma possibilidade presente, porque você tem o seu placebo. Mas quando você trabalha com outros tipos de amostras biológicas, amostras ambientais, nem sempre você tem isso. Então, controlar o seu efeito matriz, ou pelo menos ali conseguir mantê-lo em um nível que ele não interfira tanto, é muito complicado. Uma alternativa que se tem para tentar minimizar os efeitos da sua matriz é justamente o uso de um padrão interno marcado isotopicamente. Então, seria ali uma substância que ela tem uma pequena modificação em um elemento ou mais da sua estrutura, mas ela é exatamente a sua estrutura com uma modificação ali, por exemplo, de um deutério no lugar de um hidrogênio. Isso faz com que ela tenha um comportamento muito semelhante. Então, você vai ter ali, se caso a matriz ela interferir na resposta do seu analito, ela também vai interferir na resposta do seu padrão interno, que faz com que você consiga melhorar o seu efeito matriz. Às vezes, você consegue ter o quê? Até, eu gosto muito de trabalhar com padrão interno. Eu também. Justamente porque até os erros que podem ser cometidos ali durante o seu procedimento, eles são minimizados. E como uma alternativa para contornar o efeito matriz, eles também são extremamente úteis, Então, uma metodologia adequada, outra questão que você pode também utilizar no artigo que a gente estava discutindo anteriormente, era a questão também desses canais de quantificação, quando você está trabalhando com equipamentos em resolução unitária, para evitar essa resposta que não é exatamente o seu analito ali dentro. Então, cabe ao
o analista ele pode procurar alternativas, né? Às vezes, existem alguns métodos que você não tem um efeito matriz considerável. E outros você já tem esse efeito matriz ali como, digamos, o seu ponto principal ali de problema a ser resolvido. Então, o efeito matriz, trazendo aqui para quem está acompanhando, é um processo que vai atrapalhar a ionização, seja aumentando a ionização do meu analito ou reduzindo a ionização. Então, eu falo tanto em aumento quanto supressão. E aí eu englobo, seja o aumento da ionização ou a supressão, no guarda-chuva, efeito matriz. Então, eu tenho que me preocupar. Se eu for falar no aumento da ionização, eu posso ter uma concentração mais elevada do que realmente tem ali da nitrosamina. E, ao contrário, também eu posso ter, por meio da supressão da ionização, uma resposta reduzida da nitrosamina em questão, e aí no final dá um resultado, abaixo do meu limite de detecção. Nossa, estou livre, estou seguro, só que na verdade, ou você não avaliou corretamente, ou não está tendo esse controle, então precisa ter muita atenção. Novamente, vou pegar aqui a questão do preparo de amostra, que o César trouxe, a questão do efeito matriz, muita atenção, como se faz, como se conduz. Uma das alternativas é realmente o emprego aí do padrão interno para ser um controle adicional. Preparo de amostra, Aline, o que você leu já a respeito, o que você vem aplicando na sua prática sobre preparo de amostra? E, Lucas, funciona, não funciona, reproduziu, não reproduziu? Eu acredito que o preparo de amostra, ele é se ele não é a parte fundamental, ele é uma das mais importantes que você tem, né? Então, o meu mestrado, ele era mais voltado para essa parte. Então, a minha orientadora, ela é focada justamente nesse assunto, no preparo de amostra. Então, ela falava para a gente que o preparo de amostra é o coração de uma análise. Então, você tem essa problemática em si. A questão de funciona ou não funciona, ela é muito particular, porque às vezes você encontra ali um artigo que tem exatamente o mesmo analito, mas ele não tem a mesma amostra. Ele não usa o mesmo equipamento. Então, você tentar aplicar, pode ser que dê certo, pode ser que não, como o César falou, a maioria das vezes não. A maioria das vezes? A maioria das vezes não. Mas, pelo menos, ele é um norte, digamos assim. Você consegue, por exemplo, por mais que você não consiga reproduzir exatamente a metodologia que está ali, você consegue ter uma noção. Então, se esse artigo utilizou uma extração líquido-líquido e não uma extração em fase sólida, provavelmente ele vai apresentar o motivo. Então, você já sabe que talvez para aquela sua molécula seja melhor trabalhar com extração líquido-líquido. E também tem essa questão de, eu estou trabalhando com a nitrosamina clássica ou nitrosamina complexa. Porque, por exemplo, você conseguir concentrar e extrair uma nitrosamina complexa, ela é muito mais difícil, porque você está trabalhando ali com uma estrutura que provavelmente ela vai ter parâmetros, ela vai ter características fisicoquímicas muito semelhantes ao IFA. Então, você conseguir, por exemplo, usar um cartucho onde você consiga reter o seu IFA, mas você não retém ali a sua nitrosamina, se torna muito mais complexo do que é. Porque uma modificação tão pequena como a introdução ali daquele grupo... Do N-nitroso. Ela não vai gerar um impacto significativo nas propriedades fisicoquímicas daquela molécula. Então, você tem todo esse desafio. Então, eu não gosto de falar que funciona ou não funciona, porque eu acho que tem muito... A gente não consegue encontrar exatamente o que a gente está procurando, mas eu acredito que você sempre tem ali um embasamento para um início, por mais que aquilo não vá dar certo. E, assim, vai de acordo com o seu conhecimento. A gente volta naquela questão do seu gerenciamento de conhecimento, do seu conhecimento. Então, pode ser que funcione uma extração em fase sólida? Pode ser. Pode ser que funcione uma líquida? Pode ser também. Pode ser que você não precise fazer um procedimento de extração? Também. Então, cabe o que você levantou ali, as suas características, para que você consiga desenhar uma metodologia adequada, principalmente na parte do preparo ali das suas amostras. É uma parte realmente interessante, eu até devolvo para você, César, quando a gente está falando de preparo de amostra, é o início, é o divisor de águas, você tem que concentrar esforços ali e, partindo do gerenciamento do conhecimento, você tem que ter muito bem definida a questão de log de P, pKa, então é uma molécula, qual o nível de solubilidade dela no ambiente aquoso, no ambiente orgânico, é básica, é ácida, vai ficar ionizada, não vai ficar ionizada, tudo vem então dessa questão do gerenciamento do conhecimento, você entender
Por exemplo, no seu dia a dia, como que você introduz isso no preparo, como que você desenha, assim, vamos pensar, para ajudar quem está assistindo a gente, a desenhar um experimento já pensando, olha, então eu vou ter que buscar para esta molécula tais características, um esboço rápido de como você raciocina, independente da nitrosamina ou do analito que você tem em mãos. O jeito que eu faço, que eu sempre trabalhei, é a primeira coisa, é reunir todas as informações que eu acho necessárias. pK, log de P, qual solvente que ela vai ser mais solúvel, insolúvel, todas essas características, ponto de fusão. A partir daí... Porque ponto de fusão é importante, só para pontuar aqui, dependendo da fonte de ionização, você tem uma temperatura. Então pode degradar essa nitrosamina. Exatamente. Antes de chegar no massa. No seu analisador de massa. Então, outra coisa, inclusive no que a Aline falou, sobre a questão de qual preparo de amostra usar. Beleza, a gente vai para a literatura para ver o que a gente consegue ter publicado para a gente já ter um norte e direcionar. Eu acho que a SPE, ela veio muito de encontro com isso, porque alguns outros preparos de amostra têm algumas etapas que requerem um pouco mais. Por exemplo, eu preciso secar a minha amostra, ou eu preciso de uma temperatura. E nessa parte de temperatura, de secagem de amostra, muitas nitrosaminas são voláteis. Então, você acaba perdendo ali, nitrosamina ali. Tem a questão de similaridade estrutural, de ter essa dificuldade, mas uma coisa também que a gente tem que se atentar. No caso de uma SPE, o recheio do seu cartucho. Sim. Todo mundo acha que o mesmo cartucho vai funcionar para tudo. E não é. Ou é um HLB, que é um hidrofílico lipofílico balanceado, ou vai ser um exclusor de cátion, de ânion. Tudo vai depender, e vai depender justamente da reunião dessas informações que você fez anteriormente. De característica da molécula. Se ela vai ser uma base, se ela vai ser... se ela é uma base, então eu já elimino uma porcentagem do que eu posso usar e eu vou focar nesses 2, 3 tipos de cartucho aqui que eu acho que pode funcionar. Isso já vai te delineando experimentalmente para qual cartucho você vai escolher e qual tipo de preparo de amostra que você vai escolher. É isso, então, no preparo da amostra. Aline, eu quero voltar num ponto, você comentou da questão do padrão interno, que eu até comentei que eu gosto de trabalhar com padrão interno, e você comentou deles ter a marcação isotópica, é o padrão ouro, que é o que a gente vai encontrar realmente nos guias, é o que fala. Quando eu estou falando de nitrosamina clássica, eu vou encontrar, tem ali um preço que já é aquele preço que aí é relativo, tá, gente? Eu não vou julgar aqui o preço, mas, enfim, tem um precinho ali. Eu estou me segurando para não falar salgado, mas acabei falando. E quando a gente fala de nitrosaminas complexas, então esse preço, triplica, quadruplica, porque além da dificuldade da síntese, da obtenção da própria nitrosamina complexa em si, que dirá o padrão isotópico. Então, digamos assim, pensando no controle de ter um padrão interno e na indisponibilidade de um padrão interno, o que eu utilizo em substituição a isso? Ou eu fico sem padrão interno? Tem uma substituição? O que eu posso fazer se não tiver esse padrão marcado isotopicamente? Para a metodologia, esquece o desenvolvimento? A condição ideal era que a gente tivesse, todas as vezes que... Mas, assim, a realidade não é essa, né? É uma questão pessoal. Eu não gosto de trabalhar sem padrão interno. Então, quando não tem a possibilidade de comprar esse padrão isotópico, no caso, eu procuro uma estrutura que se assemelhe ao meu analito ali de interesse e faço testes para ver a resposta, né, daquilo ali perante a minha extração utilizada, a resposta do meu equipamento, a questão da cromatografia também. Então, acaba que você tenta buscar uma alternativa, um padrão que não seja o ideal, porém que ainda assim você consiga minimizar. Então, eu prefiro buscar esse padrão ali que seja semelhante, né, à sua estrutura, para que você não fique sem um padrão interno. Mas é uma questão pessoal, porque existem outras alternativas que você pode adotar também. Na ausência do padrão interno marcado isotopicamente, é possível, sim, trabalhar com outras estruturas que têm uma semelhança físico-química, porque... Por que eu falo semelhança físico-química? Se eu for pensar na extração, no preparo da amostra ou na ionização, então é algo que vai ter um comportamento mais próximo possível do meu analista de interesse. Vai sofrer, que é o que realmente é para isso que o padrão interno serve, para sofrer, passar por tudo que o analito passa, o padrão interno também tem que passar. Então, você vai buscar uma estrutura que apresente uma característica físico-química próxima, uma faixa de tempo de retenção também próxima ao seu analito para poder definir. Então, assim, a ausência
ou a indisponibilidade de um padrão marcado isotopicamente não inviabiliza o desenvolvimento dessa metodologia, não. Tem outras alternativas, e aí também eu vou endossando, e a gente pode seguir por estes outros caminhos. Bom, a conversa está muito boa, porque a gente está falando assim, desse mapa, desse roteiro, de como que a gente define essa metodologia analítica. Até então, nitrosaminas, das clássicas às complexas, nós já passamos aí pela definição do ATP, o gerenciamento do conhecimento, a definição da técnica. Só que vou mudar o foco, mas sem sair do foco, se vocês bem me entendem. Nitritos. A gente está falando ali, classicamente, nitrosaminas. Você precisa de uma fonte de amina, em geral, né? Uma fonte de amina, um agente nitrosante e um ambiente ácido. E aí esses nitritos, por exemplo, estando presentes em recipientes, eles podem contribuir para a formação dessas nitrosaminas. Então, novamente, eu vou voltar para a área analítica. Metodologias para quantificação de nitritos. O que já tem publicado, César? O que você já leu? O que fala aí para a gente? Como que a gente pode... Agora, além do LCMS, que é a novidade, das nitrosaminas, tem também os tais dos nitritos. O que se pode falar de metodologias analíticas para nitritos? Eu acho que a questão do nitrito ainda vai um pouquinho mais além, porque ela vai. Porque, assim, a gente falou até agora, a questão de matriz, livre do seu analito. E a questão do nitrito, tudo que você vai utilizar para analisar o nitrito, ele está livre de nitrito. Água, eu preciso de água. Todas as análises que a gente faz, basicamente, vão água, seja, tipo, solvente, alguma coisa. E aí, a minha água está livre de nitrito? Então, aí que começaram a surgir algumas metodologias, seja para análise em recipiente, ou seja para análise de nitrito em algum solvente ou reagente que você está utilizando. O que eu já vi muito publicado, o que tem se encaixado um pouco melhor é a questão da cromatografia iônica, que ela tem funcionado bastante. Que aí seria uma análise direta. Que é uma análise direta, cromatografia é uma análise mais direta. E a análise colorimétrica, que foi a reação de Grease. Que aí já é um derivatizante, vamos pensar. É basicamente uma derivatização. Então, tem uma estrutura, ela vai complexar com seu nitrato não. É específica para nitrito. É específica para nitrito. Então, a cromatografia iônica, a gente consegue monitorar os dois e saber o conteúdo dos dois. Já nessa reação de Grease, a gente consegue monitorar só um. Ela é específica para nitrito. E aí, a gente entra na questão de novo, da matriz que a gente está analisando. Se eu for um recipiente... Qual recipiente que eu estou analisando? Um HPMC, que é uma molécula gigante, tem um tipo de preparo, uma dificuldade de preparo, porque às vezes vai formar um colóide ou não vai, como que eu vou conseguir injetar aquilo? No caso de um produto acabado, toda a questão da formulação, como que eu vou conseguir selecionar que é somente o nitrito e não algum outro interferente que pode estar interferindo no acontecimento da reação colorimétrica. O que eu tenho visto muito ainda, mas o que mais tem ido ao favor, inclusive, é a questão da cromatografia iônica. Cromatografia iônica mesmo. É bom saber de tudo isso. Na prática, Aline, além do que está publicado, o que você tem tido de sucesso ou fracasso quando fala aí do desenvolvimento de metodologias para nitrito? O nitrito, né, eu acredito que realmente, igual o César falou, ele é um problema ainda maior. Né? Para quê, né? Porque... Não estava tão bom, assim, controlável, né? Acaba que o nitrito, ele não é muito bem controlado na sua água, ele não é controlado no seu IFA, ele não é controlado no seu recipiente. Nada que te obrigue a regular nitrito. Exatamente. Se você pega, por exemplo, o COA de um recipiente, você vai ver lá a quantificação de nitrito, mas, no entanto, ela é uma porcentagem extremamente alta. Se não me engano, em alguns são permitidos até 0,01%. Isso, para quando a gente está trabalhando com nitrosaminas, é um valor muito alto. Sim. Então, você tem esse obstáculo de... O que você está adquirindo, ele está dentro da especificação que é permitida, mas ele não é adequado para o seu uso. Então, a condição ideal é que a gente conseguisse recipientes, água, tudo livre de nitrito, mas não é isso que a gente tem na prática. Então, estabelecer de acordo ali com o estudo do seu produto, até o ciclo final, durante todo... Qual é o nível de nitrito que vai ser seguro naquela metodologia? Então, se você tem ali, você tem que conhecer seu processo produtivo, você tem que conhecer a estabilidade do seu produto para determinar para cada um o nível de nitrito acertável para cada um dos seus recipientes. Então, você já tem essa dificuldade que você não pode definir um nível, vai ser, sei lá, 5 ppb de nitrito é seguro. Sim. Seguro para um produto e para o outro. Será que isso é seguro também? Correto.
E para cada recipiente, como que vai estar? Porque cada recipiente vai contribuir de uma forma diferente. Concordo. Então, você tem esse obstáculo que você não consegue unificar uma metodologia para nitrito. Então, se eu estou trabalhando com cloreto de sódio, eu vou ter um teor. Se eu tiver que trabalhar, por exemplo, com amida, eu vou ter que estabelecer outro limite ali aceitável de nitrito. E aí você vai para a parte prática, que é a quantificação, né? Nitrito, no caso, pelo que a gente vem fazendo, a gente está aplicando não a cromatografia iônica, a gente está aplicando reações de derivatização, no entanto, com a utilização dela para massas. Então, a gente trocou essa parte da colorimétrica, poderia, né, ser também através de fluorescência, mas nós optamos por trabalhar com o massas. Então, você tem essa questão, uma reação seletiva para nitritos, a gente consegue isso através dos reagentes de Grizzly e os seus derivados também. Hoje em dia tem outros que são basicamente a mesma coisa, só que outros tipos de reagente, que são sínteses mais simples, né? Mas aí você tem esse ponto, porque aí você tem o preparo de amostra, você vai ter muitas vezes extração e você entra com uma reação no seu preparo de amostra, você tem todas as condições. Então, o que a gente já viu na prática é o pH do meio, ele interfere muito. Então, se você está trabalhando com recipiente que ele é levemente ácido ou básico, talvez a metodologia que você tenha desenvolvida, ela não vai ser adequada ou ela vai levar uma quantificação de nitrito inadequada para aquele recipiente. Então, você tem todo o controle de temperatura, tempo de reação, o pH do meio, a quantidade de reagente que você vai utilizar, ela está sendo adequada para conseguir reagir com todo o nitrito que está ali. E aí você vai com essa para o massas, né, para a análise. Aí você tem a questão também, será que as minhas condições ali que eu estou utilizando de ionização, elas não estão favorecendo a formação ou elas estão convertendo ali, degradando a molécula que foi formada ali para a quantificação? E você, então, na prática, você tem todos esses desafios, né? Para ir gerenciando, Para ir gerenciando. Então, acaba que fica ainda mais complexo do que a gente tinha até o momento. Até então era só nitrosamina, tá trabalhando ali com as clássicas, e ali de repente já vão para as complexas, e agora nitrito, LCMS. Isso. E tem a questão também, porque você vai utilizar provavelmente durante o seu processo de derivatização água, nitrito. E aí? O reagente tem nitrito. Então, tipo, tudo ali está contribuindo de alguma forma. Então, acaba que você conseguir reagentes adequados também para ser utilizados durante seu procedimento de preparo de amostra, ele também é difícil. Então, você vai somando vários pequenos desafios que tornam a questão muito mais complexa. Muito mais complexa. É o dia a dia, né? Não é, César? No desenvolvimento analítico que a gente vem passando, já pegando aí desde as clássicas, passando pelas complexas, agora chegando no nitrito, debatendo aqui com vocês a questão do preparo de amostra, cuidados que a gente tem que ter. Tem algum desafio em específico que te marcou, que você queira trazer, ou que você leu, que queira trazer? Gente, tenha cuidado com isso. Eu vou antecipar um pouco, vou falar da minha parte. Eu digo assim, até para você que está nos ouvindo e assistindo, uma dica: quando você tiver mais de uma nitrosamina, para quantificar e pegando, por exemplo, a questão da extração em fase sólida, o SPE. Então, prioriza melhorar a sensibilidade daquelas menos sensíveis. Você tem ali, sei lá, 5 nitrosaminas, 4, 5 nitrosaminas ou 10 que seja. Então, não preocupa tanto com aquelas que são bem sensíveis. Bem sensíveis que eu digo do tipo, eu vou ajustar os parâmetros da fonte. Se dependendo do ajuste já me dá uma resposta boa, preocupa não com essas fáceis. Preocupa ali com as 2 ou 3 que te dão uma dor de cabeça, que eu preciso melhorar aqui a voltagem no eletrodo, no contra-eletrodo, para dar uma resposta. Então, da minha parte, a dica que eu dou é: preocupe-se com essas pequenininhas, essas moléculas essas nitrosaminas menos sensíveis, porque aí você ganha a sensibilidade delas e mantém as que já estavam bem sensíveis. Tem alguma dica para quem está apanhando aí no laboratório que você queira passar do que você já leu e tentou reproduzir, que não deu certo, ou alguma coisa que dá certo, que deu com você? Uma coisa que eu acho, voltando à questão do efeito de matriz e dos métodos de diluição direta, a maioria desses métodos são feitos com referência, medicamento de referência. E às vezes o nosso medicamento genérico, similar que seja, a composição não é a mesma, a proporção dos recipientes não é a mesma. Então, isso daí, quando você vai, por exemplo, vou tirar o peso médio de um medicamento de referência, o peso médio de um medicamento genérico, é muito discrepante. Então, essa questão, que eu tenho muito mais recipiente do que eu tenho aqui. Então, isso foi uma coisa que me atrapalhou,
O cálculo do peso médio. Eu falo pela questão da formulação que eu estou trabalhando, tem um peso médio muito superior ao peso médio da minha referência. Então, para mim atingir aquele limite que eu preciso pesar equivalente ao meu IFA, era muito maior na formulação que eu estou trabalhando do que eu precisava pegar do referência, por exemplo. Então, eu estou colocando muito mais matriz ali. E isso daí me atrapalhava muito. Então, a supressão que eu tive foi, assim, absurda. Assim, um detalhe, né? Você está vendo a questão do peso médio que ele está trazendo. Então, porque, claro, a gente está falando aqui de formas farmacêuticas diversas, tá? Sólida, líquida, semissólida, que é o desafio... Enfim, comenta aqui o desafio que você tem aí, a forma farmacêutica. Mas o que o César trouxe é um ponto que, a princípio, poderia passar despercebidamente, mas beleza, existe um método que foi ali desenvolvido e publicado para uma medicação de referência, só que a minha medicação, genérica, similar que seja, tem uma diferença no peso médio. E aí, a contribuição do nitrito nessa metodologia inicial, quanto que está sendo? E aqui na minha metodologia, quanto que está sendo? Como que eu faço esse cálculo? Como que eu faço esse balanço? Então, fica a dica aí para você ter atenção à questão da diferença no peso médio. E a questão que você falou, a questão de priorizar a sensibilidade das nitrosaminas que são mais chatas, difíceis. Aquelas nitrosaminas com massa menor que 100 Daltons, é dor de cabeça. É dor de cabeça. É dor de cabeça. Até no próprio processo quando você faz ali infusão direta para poder fazer os ajustes da fonte. O próprio processo de calibração do equipamento. Eu falo porque, assim, triplo é diferente. Eu sou um pouco fã de triplo quadrupolo, sempre fui. E eu acho um equipamento, assim, sensacional, porque para esse objetivo, para mim... eu acho que é o que melhor se enquadra. Inclusive, já participei de algumas reuniões da Anvisa e webinários da USP. Todo mundo fala alta resolução, alta resolução, alta resolução. E eu, inclusive, teve um que eu não me aguentei. No chat eu comentei, eu fui contra. Eu falei assim, tudo bem, concordo com a alta resolução, mas a gente não pode, tipo assim, esquecer do equipamento de resolução unitária como se o alta resolução fosse o salvador da pátria, porque não é. Sim. Enquanto a gente tem a questão de você poder fazer um MRM, você conseguir monitorar 2, 3 canais de um de quantificação e outro de qualificação, um que o TOF você não consegue, ele está fazendo scan o tempo inteiro, ele não está focando, ele não é um filtro de massa. Inclusive, essa questão de calibração do equipamento, que o TOF ele é muito mais chato de você conseguir, porque como ele está fazendo scan o tempo inteiro, o background na região de 100 para baixo é muito absurdo. Alto. Isso eu posso falar tranquilamente, tanto da minha experiência, quanto que eu já vi publicado, NDMA. É uma das mais claras, foi a primeira, na verdade, e é a mais chatinha, tá? Eu já vou falar, se você está trabalhando, sabe o que eu estou falando, se vai começar, já antecipa, eu já estou te antecipando em sofrimentos. NDMA, ali na parte da infusão direta, dá trabalho. Dá trabalho, você não observa sinal e mexe daqui e dali, não vai... E quando você vê, já é hora de ir embora e não deu sinal, nem nada. Isso aconteceu comigo, inclusive, de não dar sinal. Eu estou injetando um padrão, eu só sei que tem ela, e não dá sinal, você fala, mas não é possível. E aí, não, é questão de calibração do equipamento. Por exemplo, o equipamento de alta resolução é calibra diferente do equipamento de baixa. Então, estou trabalhando com o QTOF, eu preciso que o meu QTOF... Digamos que um ponto da balança dele é enxergar massas menores que 100. Então, ele vai ajustar uma voltagem lá específica para aquela faixa de massa, que numa calibração usual, que eu estou trabalhando com analistas tipo 100, 200, 300, 400 Daltons, que ele não é necessário. Então, são pontos que se a gente deixar passar, é o limiar entre o dar sinal e o não dar sinal. Não dar sinal, não, correto. E aqui é um espaço. Gente, aqui eu quero realmente trazer essa realidade para você, que existe o que está publicado, o que tem na teoria, eu quero trazer as dores de cabeça mesmo, dia a dia. O César bem trouxe aí o que ele tem enfrentado. Ali tem alguma coisa assim, tanto na sua vida ali na época da acadêmica mesmo, na indústria, pensando no preparo da amostra, solubilidade. Eu li uma coisa, eu fui tentar reproduzir. O que você destacaria para quem está ouvindo a gente? Fica a dica. O momento fica a dica aqui, atenção nisso, eu passei por isso, não quero que você passe, eu aprendi a duras penas. Tem alguma coisa assim que você lembra e queira compartilhar? Um ponto interessante de pontuar, igual o César estava comentando, das nitrosaminas de baixa massa, como o NDMA, é porque você está trabalhando, tem essa questão toda do detector. Eu também sou fã de triplo quadrupolo, eu acredito que, assim, para quantificar... Você também é fã de triplo quadrupolo? Escreve aqui, eu sou fã de triplo quadrupolo. Eu vou integrar esse time, eu também sou fã. Tanto foi meu doutorado, a parte farmacocinética,
triplo quadrupolo. Prossiga, Que a interrompi gente aqui. conseguia trabalhar durante uma época com fentogramas em um triplo quadrupolo. Então, era tipo assim, algo maravilhoso. Não tinha um preparo absurdo e você conseguia quantificar. Então, também sou fã, tá? De utilizar. Vamos fazer uma camiseta, né? Defendo também. Mas tem outro ponto que é o quê? Quando você trabalha com essas estruturas, você normalmente não consegue, até consegue, mas não é usual trabalhar com eletrospray. Aí você tem que trabalhar com uma PCI, por exemplo. E o APCI, ele tem ali ainda uma variável que eu acredito que seja pior, que é a posição da agulha da descarga corona. Então, assim, isso é um ponto que durante a minha trajetória eu tive alguns problemas com isso. Então, você conseguir colocar exatamente a mesma posição todas as vezes, pelo menos assim, eu tinha essa dificuldade e existiam algumas moléculas que uma pequena variação ela gerava um grande impacto. Então, eu já cheguei no ponto de marcar... Deixar lá o gabarito, né? Exatamente, quantas voltas eu tinha que dar. Isso mesmo. Acho que eu conheço a marca desse equipamento. Para conseguir chegar exatamente no ponto que eu precisava e manter um padrão entre as minhas análises, porque era virar poucos ângulos e o meu sinal sumir totalmente. Então, é um ponto... literalmente a diferença entre o sucesso e o fracasso, né? Exatamente, um pequeno ângulo ali que você modifica. Uma coisa também que já aconteceu. Já trabalhei com equipamentos que não precisavam de regular. Então, eles têm a colocação da corona é fixa. Só que a matriz que eu estou trabalhando, ela suja muito equipamento. Sim. E isso deposita na agulha. Lixar a agulha. Muitas vezes eu lixei a agulha, que a hora que eu olhava... Pô, não e tá... você reclamando aí no seu laboratório não, de quê? Não tá dando sinal, não tá dando sinal. Tipo assim, ontem eu tava vendo, meu sinal tava 500 mil diário e hoje tá dando 1000. Você falando, não é possível. Então, depósito da matriz na agulha. Deposita. Olha Já aí. me ocorreu utilizando Isso não tá em livro. Sim, utilizando o derivatizante para, no caso era para detecção de hormônios, a gente ainda era por APCI mesmo, fazendo reação de derivatização, e o derivatizante, o excesso dele acumulava na agulha. Mas não é, pelo amor de Deus, não é uma lixa de ferro, porque senão o povo vai pegar lixa. Não, gente, tem lixa apropriada, Tem lixa tá? própria. Tem lixa própria, tá? Tem lixa, não sai pegando a lixa de casa e vai lixando lá que você perde a sua agulha e a sua análise perde tudo. Bacana demais essa conversa que a gente vem tendo, assim... Fenomenal esse episódio aqui. Falar de nitrosaminas é uma oportunidade de conhecimento, de crescimento. Se você, inclusive, quer que eu traga mais vezes esse assunto aqui, deixe comentário. Eu quero que você afunde o dedo aí nos likes, tá? Eu quero que esse episódio realmente ele seja bem comentado. E para a gente já aproximando aqui do final, com relação a futuro, das discussões que vocês dois vêm acompanhando, dos artigos que, assim, frequentemente, dia a dia, hora a hora, vem sendo publicado. O que vocês têm acompanhado? Vamos lá, César, aqui com você. O que eu posso esperar aí para o futuro? E futuro, assim, semana que vem, próximos meses, próximo ano. Um dia após o outro. Um dia após o outro, né? A nitrosamina está sendo um dia após o outro, porque... Cada dia é um limite que mudou. Revisou, né? Para mais, para menos. A gente precisava... Agora esse limite era assim. Não, agora é 1.500 porque não é carcinogênica. Não, tem um preparo de amostra novo. Tem uma análise que a gente fez de um jeito diferente que funcionou. Então, assim... inclusive, tem a comunidade da USP que é muito usual para esse tipo de discussão. E outra, quando eu vou trabalhar com um medicamento diferente... olhar aquela estrutura, será que aqui eu vou conseguir ter? Então, lá tem sido meio que um ponto dessa discussão. Eu tenho essa mina secundária aqui e posso ter esse residual. Será que eu posso ter a formação dessa nitrosamina complexa ou não? Então, assim, é informação que está surgindo todo dia, porque tá tudo indo muito caso a caso e cada dia um caso novo. É verdade, verdade. O que você tem visto aí? O que a gente pode esperar para amanhã, próximas semanas, meses, anos, Aline? É uma área, sim, de constante mudança, né? Então, a gente pode esperar grandes modificações diárias, né? Acho que a cada nova publicação é um mundo novo que você tem que descobrir. Então, alguns artigos já levantam a questão que não é apenas aminas secundárias, terciárias, você tem aí outros derivados, né, de compostos. Hidrazina, né? Hidrazinas, você tem. Então, a gama ela está abrindo cada vez mais. Então, vai ser um mundo de novas descobertas. Eu acho que
realmente a gente não consegue acompanhar, a gente tenta, mas assim, não Tem hora dá. que não dá. Não dá, né? dá. Tem hora que não dá. Não dá mesmo. E eu acredito que, assim, tem muita coisa ainda para ser descoberta, vários valores serão ajustados, às vezes para poder aumentar, às vezes para diminuir, novos pontos de atenção. Agora a gente tem, até então, pouco tempo atrás nos falava do nitrito, agora está se falando do nitrito também. Pode ser que venha outras coisas ainda a surgir como preocupação nessa área. Então, acredito, assim, virão grandes mudanças acompanhadas, eu acho que de grande conhecimento e grande evolução. Tanto na área de nitrosaminas quanto na área de impurezas a nível traço, eu acho que ela está abrindo o espaço para a gente conseguir enxergar melhor esse mundo de possibilidades que você tem ali. Então, se a gente parar para pensar, por exemplo, antigamente se fazia teor por titulação, não se enxergava impurezas. Aí teve a modificação para técnica, né? As técnicas vão evoluindo, começou a se observar as impurezas. Agora a gente já está observando impurezas em nível dos traços, né? As nitrosaminas. Uma evolução. Pois é. O que mais virá, né? Eu acredito que ela é apenas a pioneira de uma área que está vindo e vai ser de grande valia, eu acredito, para melhoramento de técnicas, também para um destaque do LCMS, que eu acredito que teve essa aproximação da espiquinotrade de massas com o mercado. Então, uma área que eu acho que ainda vai mudar muita coisa, vai trazer grandes benefícios. Que bom. E assim, o que eu vejo de vantajoso em tudo isso é justamente falar do LCMS. Eu vim de um ambiente acadêmico, um ambiente de pesquisa, e aí a minha virada de chave para migrar para o mundo corporativo foi realmente por meio das nitrosaminas, a oportunidade que eu tive de trazer aquele conhecimento, aquela bagagem da universidade, do meio acadêmico, e implantar na indústria. Falei, gente, é possível realmente encontrar realidades como onde a Aline trabalha, onde o César trabalha. Eu já estou falando em LCMS na indústria farmacêutica. Uma realidade que até bem pouco tempo não era visível, não era factível, não era palpável. E que bom. E é uma oportunidade da gente discutir, da gente conhecer, fazer essas rodas de conversa e cada vez mais ir entendendo, compreendendo a técnica, todos saímos ganhando nesse sentido. Eu sou um defensor aqui, sou também do time triplo quadrupolo, sou do time LCMS, sou do time massa, sou apaixonado mesmo pela técnica. Não à toa tenho aqui o canal, o Protonect, faço esse scan nesses temas importantes. E aí a gente está se aproximando aqui do final. Eu tenho que encerrar essa conversa. Vou aproveitar então. Agora sim, esquece o analista César, esquece a analista Aline, os pesquisadores, tá? A gente sabe que por trás aqui de cada uma dessas funções que a gente desempenha, existem seres humanos aí com os dilemas, com algumas pedras que a gente precisa carregar. Dona Aline, hoje você tendo feito essa migração, universidade para a indústria, se você tivesse uma oportunidade ali de olhar para trás e aquela linha ali com indecisões e perguntas no início de carreira, que palavra você falaria, que conselho você daria para essa Aline hoje, a Aline madura de hoje, com relação àquela Aline ainda num processo de decisão e de escolhas ali na graduação? Eu acho essa questão uma coisa muito complexa, né? A gente já discutiu algumas vezes com essa relação de, se fosse possível você entrar em contato com o seu eu do passado, né? Eu acredito que a gente geraria um paradoxo temporal. Certo. Porque acaba que você teria grandes probabilidades de modificar as suas escolhas e nós somos resultados das decisões que nós tomamos, sejam elas boas ou ruins, né? Pensando, por exemplo, no que eu era no início da minha graduação, eu sempre tive na minha cabeça que eu seguiria o acadêmico. Sempre foi um objetivo. Só que não foi assim que as coisas foram conduzidas. Então, se eu pudesse mandar um recado, eu não gostaria de mandar nada que poderia modificar as minhas decisões. Não que eu seja plenamente satisfeita com a profissional que eu sou atualmente, mas eu acredito que as minhas insatisfações atuais, elas devem gerar combustível para minha modificação no presente, para que eu possa ser diferente no meu futuro. Então, pensando nisso, eu acredito que o que eu diria para a Aline no começo da graduação seria, basicamente, dê mais valor às suas conquistas, menos importância aos seus fracassos e mais atenção às oportunidades que surgem pelo caminho. Anotado. Anotei, Aline. Eu vou pegar para mim isso aqui, anotei. Vai ser a capa do meu livro. Gostei. E você, César? O César, vamos lá. O César filosófico, Cezinha filosófica, eu conheço. Tem uma parte que eu não sou essa.
Filosófico? O que é isso, gente? Então vamos lá. O Eu que você, o César de hoje, falaria pro César lá no início da graduação? Porque assim, a minha criação, o jeito, acho que a minha própria índole, assim, eu acho que todo mundo já tem meio que um caminho a seguir. Então, as suas decisões influenciam alguns direcionamentos da sua vida. Mas eu acho que, assim, desde que o seu direcionamento tenha sido um direcionamento bom, alguma coisa pode sair, não saiu como eu queria, mas não foi ruim. Você aprendeu com aquilo. Aprendeu. É um aprendizado, entendeu? Um dia a gente acerta, um no dia outro a você gente acerta, aprende. no outro você erra e com o erro você vai aprender. Então, assim, eu não vejo tudo que é alguma coisa que, sei lá, saiu um pouco fora do que a gente planejava, porque hoje a gente planeja demais e vive de menos. Não vejo como eu não consigo ver como uma frustração, mas sim como um aprendizado. Correto. Então, isso me direciona, não hoje só para mim, falar assim, pô, aquilo lá eu já não foi legal, então vou direcionar para o outro lado. E eu como pai hoje, então, assim, isso me ajuda na própria criação do meu filho. Então, assim, direcionar ele, bom, já passei por isso, sei que não é legal. Então, isso me ajuda. E se eu pudesse olhar para trás hoje e falar assim, o que eu mudaria? Nada. Literalmente nada. Porque todas as decisões que eu tomei até hoje foram motivadas pelo momento que eu tinha e tudo que eu tinha à disposição naquele momento. Então, eu não mudaria. Uma coisa que, se eu pudesse, eu falaria era para mim ter feito a minha dissertação em nitrosamina, porque eu tinha publicado muito mais fácil. Eu tenho publicado muito mais fácil. É verdade. Um conselho bem prático. Olha, você que está pensando na pós-graduação, já pensa em nitrosaminas, extraíveis viáveis, porque realmente tem campo para publicações. Gostei dessa daí, olha. Pode ser que você não se veja como um filósofo, tá? Mas deu umas dicas bem práticas aqui. Meninos, eu estou muito satisfeito com a presença de vocês, orgulhoso aqui do trabalho que vocês desenvolvem, poder, assim, participar, acompanhar, a gente conversar, trocar uma ideia nessa parte do desenvolvimento analítico e outras questões filosóficas ou não, para a gente possa conversar. Estou muito satisfeito da disponibilidade de vocês estarem aqui nesse momento, trazendo conhecimento teórico e prático, a bagagem que vocês têm, que realmente o conhecimento ele só vai existindo a partir desse momento que a gente também vai se confrontando. Então, aquilo que eu tenho para mim como verdade, pode ser que, existe uma vírgula aí, Lucas. Então, vamos calibrar aqui. Só tenho realmente palavras de gratidão pela disponibilidade de vocês e deixo espaço aqui para cada um. Vou voltar aqui para você, César. Faça suas considerações, o que você queira falar aqui. Fique à vontade. Eu queria te agradecer pelo convite. Fazia muito tempo que a gente não se encontrava, que acho que desde quando já tem um tempinho bom que a gente não se encontrava. Eu queria te agradecer pela oportunidade de estar falando. Eu acho que, assim, quando a gente fala do que a gente trabalha, e desde que seja também o que a gente gosta, é muito mais fácil. As coisas fluem naturalmente, não é nada forçado. Sim, sim. Então, só queria te agradecer. Bacana. Mais uma vez, bom te encontrar de novo. Isso aí. Bacana. E você, Aline? Faça suas considerações, fique à vontade. Eu também gostaria de agradecer pelo convite, né? Pelo companheirismo também, porque afinal a gente está trabalhando junto aí há mais de um ano já, né? Então, agradecer. Também pela oportunidade de conhecer o César, né? Ele fala muito de você. então, aí não sei se é bom ou se é ruim, tá? Não, deixa em off. Deixa em off. Depois que desligar, a gente conversa. E eu tenho muito essa questão, quando a pessoa começa a falar da outra, eu começo a imaginar. Então, eu preciso ver a pessoa, né? Pra poder... Tá vendo como ele é tudo aquilo que eu te falei? Ó, tá vendo? Eu falei bem de você, cara. Ainda bem, cara. Tá vendo? Ó, que é... Então, era agradecer mesmo pela oportunidade de poder falar sobre um assunto que a gente gosta, né? Como o César mesmo comentou, é importante gostar. E que é um caminho de tanto conhecimento, porque eu acho que você ter a oportunidade de compartilhar conhecimento e aprender coisas novas. Então, aprendi muito com o César hoje. Acredito que todos aprendemos muito aqui, né? Então, agradecer pela oportunidade de conseguir ampliar também os nossos conhecimentos. Bacana demais, meninos. Olha, eu falando com você, agradeço a sua participação, você que aí acompanhando toda essa discussão, espero que tenha anotado tudo. Tome para a sua vida, assista quantas vezes você quiser, assista sem moderação. Inclusive, deixo aqui as minhas mídias sociais. O Protonection está presente no LinkedIn, no YouTube e no Instagram. Então, me segue lá para ter essas dicas sobre o universo do LCMS, sobre a espectrometria de massas e tudo que tiver aí relacionado. Deixo o meu abraço protonado. Até uma próxima. Valeu!